Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Fernanda Carvalho. Hoje é dia 21/7/2016 e o Senhor, nessa madrugada, depois de um tempo em oração, eu voltei a dormir e o Senhor me deu um sonho. E foi o seguinte: eu vi duas casas, uma ao lado da outra. Eram duas casas muito grandes e em cada casa morava um rei. Um rei era mau, era pecador. O outro rei era santo. E aí haviam também duas moças, onde elas poderiam escolher com qual dos reis queriam se casar. Então, uma escolheu se casar com o rei santo e a outra moça escolheu ficar com o rei mau, só que ela não se casou com ele, ela só se entregou a ele. Então o rei mau foi embora com a moça. E o rei santo pegou sua noiva, entrou dentro de casa e fechou a porta. Nesse momento que o rei santo fechou a porta, houve era como se fosse um furacão. Então houve uma grande destruição. Só a única coisa que ficou de pé foi a casa do rei santo. Então a hora que olhamos pela janela, estava tudo devastado, não existia mais nada. Não existia mais nada, era como se fosse um deserto. Mas assim, tinha muita coisa assim destruída, mas não existia mais nada assim de pé. A única coisa de pé que tinha era a casa do rei santo. Então, eu acordei e fui orar. Então, o Senhor me deu Jeremias 51. Jeremias 51. Eu vou ler alguns versículos, mas vocês podem ler o 51 inteiro. Eu vou ler aqui Jeremias 51, versículo 1, do 1 ao 3, que diz: Assim diz Javé: mobilizarei contra a Babilônia e os caldeus um vento destruidor. Mandarei contra a Babilônia abanadores, que a abanarão e esvaziarão o seu território, porque de todos os lados virão contra ela, no dia da desgraça. Que o arqueiro não deponha o arco, nem tire a couraça. Não tenham compaixão dos mais jovens, exterminem o exército dela. Eu vou ler também aqui o versículo 6. Fujam da Babilônia, salve-se quem puder. Não morram pelo crime dela, porque é a hora da vingança de Javé. É o pagamento que a Babilônia merece. E vou ler também o versículo 29, que diz: A terra tremerá e se retorcerá quando se cumprir o plano de Javé contra a Babilônia, quando transformar Babilônia num deserto despovoado. Então, eu li esses versículos, mas vocês podem ler o capítulo 51 inteiro. E assim, o entendimento que o Senhor me deu desse sonho, acho que é bem claro para todo mundo. O rei santo é Jesus, certo? O rei mau é o pecado. A moça que escolheu o rei santo somos nós, a noiva de Cristo. A moça que escolheu o rei mau são os pecadores, aqueles que rejeitaram a palavra, que rejeitaram a Jesus. Então, assim, a porta da casa se fechou, certo? Então, o entendimento que o Senhor me deu: Jesus virá, levará a sua noiva e a porta da graça se fechará. E aí só haverá a destruição e a grande tribulação. Então, esse foi o sonho
o entendimento e a palavra que o Senhor me deu. Fiquem com a paz do Senhor. Shalom.